Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Valor Assessoria Empresarial. Me chamo Hodson, sou contador da Valor Assessoria Empresarial e hoje vamos ter mais um quadro do Rotas do Sucesso. Nosso convidado de hoje é Zé Alves, empresário do setor fitness. Vou deixar Zé se apresentar aí e contar um pouquinho da história dele de empreendedor, contar um pouquinho das situações e a gente vai aprender muito hoje, vai ser muito bom. Zé, se apresenta aí pra gente. Hodson, primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre esporte, sobre negócios, né, sobre academia. E eu sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Preparação Física e Musculação. Desde pequeno, né, desde novo, eu comecei a empreender. Né? Inicialmente, meus negócios não eram ligados à parte de academias, né? Meu primeiro negócio, eu comecei com meu pai fazia doce, aqueles doces em Caldas, e eu morava em Itamaracá. Deu até vontade agora. E ele fazia os doces, aqueles potezinhos, né? E ele tinha trabalhado na Palmeiron, em Arco Verde, já há muitos anos atrás. E ele colocava uma mesinha na beira da estrada. E eu, com 9 anos, eu comecei a vender doce lá. O primeiro empreendimento, né? Veja, 9 anos de idade. E já é a primeira pergunta do contexto que a gente vai fazer, né? A minha pergunta para ele seria, de onde foi que surgiu a vontade de empreender, né? Antes de falar mesmo da questão de academia, né? Muita gente conhece Zé Alves hoje como o dono da Espaço Saúde, que hoje, para mim, é a melhor da academia que existe aqui na região, né? Então, sou suspeito de falar porque desde o começo só malhei lá, mas ela já contou uma história aqui interessante do começo de empreender com 9 anos de idade. Mas vou passar a bola de novo para ele, que eu estou achando interessante essa ideia e vai ser um conteúdo muito bom. Rodson, vê só, para ser sincero, começou um pouco até antes, né? Mas aí foi uma coisa muito mais por iniciativa de minha mãe. A gente passou por algumas dificuldades quando criança. E eu tive que assumir algumas funções dentro da família de cuidar de meus irmãos. E minha mãe começou a trabalhar. Me desculpe se eu me emocionar falando sobre isso. Fica à vontade. Mas aí minha mãe começou a trabalhar na feira e ela tinha dificuldade de vender verdura, vender essas coisas. Ela colocou em casa, em um dos quartos que dava uma janela para a rua, ela colocou uma merceariazinha bem pequenininha. E eu ficava em casa vendendo pão, vendendo confeito, esse tipo de coisa. Comia mais os pão do que vendia. Mas aí fui ajudando ela. E no dia de sábado, que era o dia da feira, ela tinha uma feira em Arco Verde, feira de verdura, essas coisas. Um certo dia eu cheguei lá, assim, já perto de encerrar a feira, ela estava triste. Eu digo, o que foi? Mas não, porque eu estou tentando vender aqui e não consigo. Aí na minha mente veio assim, digo, poxa, o que é que eu posso fazer? Aí tinha aquele saquinho de verduras, eu peguei um deles e fui para o supermercado. Levei coentro, cebola, tomate, juntei assim e fui para o supermercado, para frente do supermercado. Todo mundo que ia saindo do caixa, dizendo, por favor, você pode comprar aqui para ajudar minha mãe e tal, e consegui vender. Isso foi motivando, e trazia o dinheiro, entregava ela, voltava de novo para o supermercado. Isso foi sendo assim, uma coisa para mim fantástica, tá entendendo? Comecei a criar assim, a ideia de começar a investir, começar a vender, entender? E se despertou. E aí eu comecei a perceber que eu tinha o dom para isso, né? Para venda, para negócio, para empreender. O segundo ponto foi aquele que inicialmente falei sobre a questão do meu pai. Meu pai em Itamaracá já, a gente veio morar em Itamaracá. E ele tinha trabalhado na Palmeirão em Arco Verde, ele tinha muita habilidade para fazer doce. E ele começou a fazer doce em calda. E aí ele fazia, botava nos potinhos, fechava e eu ia vender na beira da estrada, numa mesinha. E isso foi despertando interesse em negociar, em vender, em fazer negócio. E tem até uma história interessante, se você me permite contar. Eu gostava tanto disso, de vender os doces na beira da estrada, que um certo dia um caminhoneiro parou. Tinham 5 potes de doce para vender, aqueles potinhos de doce em calda. E o cara disse, quanto é? Aí eu disse o valor, vamos chutar, não sei o valor na época, mas vamos dizer que seja R$5. Aí o cara disse, tá, eu quero levar os 5. Eu digo, os 5 não,
Você pode levar um ou dois. Vai ser... Pra ficar ainda vendendo. Quem fosse levar seus 5, tu ia pra casa. Acabou-se meu dia. Mas pra ficar lá... Exatamente. Então, pra ficar lá, eu tive que dizer, não, você leva os 5 e tal. Aí meu pai ouviu a conversa e disse, não, meu filho, venda os 5. Eu digo, não, pai, eu tenho que ficar aqui pelo menos para vender o resto do dia. Aí o pai terminou vendendo os 5 e aquele dia para mim só foi o início da manhã. Geralmente ficava o dia todo, né, para vender todos os potes, mas interessante, né? Então essa tua trajetória começou bem cedo, né? Muito. De empreender. Tiveram alguns empreendimentos iniciais, né? Quando criança, querendo ou não, é empreendimento, a pessoa aprende assim. Eu aprendi com meu pai assim também, né? No comércio, na feira, a empreender. Terminei empreendendo aqui também. E Zé também vem com a história de criança, né? De criança, já na adolescência, já tendo esse empreendimento. Mas, além dessas histórias assim, de empreendimentos, você teve algum outro empreendimento antes da academia? Sim. Antes, durante e depois, né? A gente vem falando de academia, mas eu tô vendo que você já teve uma boa experiência de empreendimentos. Então, tiveram alguns outros empreendimentos? Foram vários, né? Então, conta aí pra gente. Primeiro, logo depois disso aí, né? Então, vim morar em Igaraçu. E aí surgiu a ideia de fazer uma farmácia. Eu queria fazer de todo jeito um negócio, eu queria ser negociante. E aí surgiu a possibilidade de fazer uma farmácia. Eu fiz uma farmácia ali onde é a galeria de Seu Deca, né? Aquela galeria ali no centro comercial, no centro de Igaraçu. Era uma farmácia pequena, não sabia nada de farmácia, não entendia nada de farmácia. A farmácia durou 8 meses. Mas a partir da farmácia foi que aí eu comecei a me motivar a aprender um pouco mais, né? Tinha outros negócios funcionando na mesma galeria, e aí depois de uns 8 meses eu resolvi vender a farmácia e comprar um salão de beleza que tinha do lado, porque a farmácia não estava indo tão bem e o salão de beleza os caras estavam querendo vender, e eu comecei a perceber que o salão de beleza tinha um potencial legal, faltava só começar a administrar mais ele, administrar melhor. E aí troquei, né, vendi a farmácia, comprei o salão. O salão inicialmente ele dava um lucro muito ruim, e aí a gente foi melhorando o salão ponto a ponto, aos pouquinhos, e tornou-se na época o melhor salão de beleza de Igaraçu, que era o Salão de Beleza Realce, né? Acho que a galera deve lembrar. Deve lembrar que o Igaraçu deve lembrar. E uma história interessante, falando do Realce, eu tinha a gente está falando de uma coisa, um assunto puxa outro. Eu tenho uma característica de tipo, se eu tenho aquele profissional ali com confiança, eu dificilmente vou trocar. Um exemplo, desde que Zé abriu a academia, a gente vai entrar nessa história, eu só malhei na Espaço Saúde nos 3 endereços que ela teve. Eu já estou dando spoiler aqui de um pouquinho da história. E eu dificilmente eu troco, porque isso é cabeleireiro, isso é qualquer profissional, dentista, enfim. E aí eu tinha um cabeleireiro que meu pai me levava desde pequeno mesmo. Aí eu peguei aquela afeição e gostava do serviço também. A única pessoa que me fez mudar de profissional foi justamente na época do Realce, que é Manu, né? Aí Manu corta meu cabelo até hoje. Terminei mudando e Manu corta meu cabelo até hoje, mesmo depois do Realce não estar mais em atividade, ela continuou. E aí ela corta meu cabelo até hoje, mas nasceu lá, no salão. Essa é uma história engraçada. E eu não sabia dessa história. Eu conhecia sim o salão, mas eu não sabia dessa história que você fazia parte. Veja, saiu de farmácia para salão. E aí de salão já foi para academia? Foi. O Salão Realce, na época ele detonou, né? Assim, tornou-se um dos melhores salões de Igaraçu. Foi referência dentro de Igaraçu. E aquele me deu mais segurança para começar a investir em outras coisas. Então, o Salão de Beleza Realce, ele era nessa galeria de Seu Deca, ali no centro comercial, e em cima tinha algumas salas desocupadas. E eu comecei a imaginar que Igaraçu precisava de uma academia, entendeu? Como eu era um profissional da educação física já na época, eu pensei, né, em criar uma academia legal, uma academia bacana que o pessoal pudesse malhar. E fiz a Academia Espaço Saúde, em cima desse prédio. Eram 3 salas bem pequenininhas, uma academia pequena, mas uma academia extremamente aconchegante. Muita gente começou a frequentar, começou a gostar da ideia.
E pouco tempo depois já teve que mudar de endereço. A gente foi para a Galeria Ana Rosa, ali na Duarte Coelho também. E a gente passou lá acho que uns 4 anos mais ou menos na Galeria Ana Rosa. Já com um ambiente maior, já com aula de ginástica, já com coisas bem mais interessantes, avançada, mais avançadas. A gente começou a diversificar um pouco mais as atividades. Eu me lembro que não me lembro se eu tinha 16, 17 anos, nessa faixa. E eu tinha uma referência que meu pai e minha mãe sempre gostavam de academia e tal. Zé conhece minha mãe e sabe também que ela gosta ainda, né, dessa área. E eu sempre tive a referência, eu só queria uma academia, malhar e tal, muito novo. E minha mãe, não confio, né, e sempre não deixava. E aí eu me lembro que ela chegou para mim e disse assim, tu vai ter um sonho realizado. Aí eu disse, o que foi? Vai abrir uma academia aqui, dessa vez tu vai malhar. Aí eu disse, por quê? Porque eu confio no profissional que abriu, foi Zé Alves. Zé Alves eu conheço há muito tempo e tal. Aí eu disse, não, massa, não teve demora. Matriculou na academia, eu ia todo dia nesse primeiro endereço, né? E realmente, de lá para cá, eu não malhei em outra academia, que é aquela questão do meu perfil de não querer mudar de profissional. Eu tenho essa característica, né? Não desmerecendo nenhum outro profissional, nenhuma outra academia, mas é realmente a minha característica. E aí, de lá, realmente eu percebi o crescimento de lá para a Galeria Ana Rosa e da Galeria Ana Rosa para onde é hoje. Realmente teve um crescimento bem expressivo. E, Zé, uma pergunta, quantos anos de trajetória do início da Espaço Saúde até agora? Só uma historinha, eu acho que essas historinhas elas trazem uma coisa legal, né, para a vida da gente. Eu saí da Galeria Ana Rosa por acaso, o interesse não foi nada programado assim, foi uma coisa que aconteceu. Eu estava, na época, eu trabalhava no Esporte Clube do Recife, como técnico de voleibol, estava prestes a começar o treino e de repente eu percebi que o telefone tocando, e eu não gosto de atender enquanto estou trabalhando, mas aí eu vi que era o dono da galeria ligando para mim, da Galeria Ana Rosa. Aí eu atendi o telefone e ele disse, infelizmente a gente não tem como continuar com a Academia Espaço Saúde aqui no primeiro... Não, ele já atendeu a ligação assim, não dá mais para continuar. Aí eu disse, caramba, o que foi que houve? Ele disse, não, Zé, é que um cara veio fazer algum serviço aqui na academia, furou o teto. Peraí, furou o teto? Ele conseguiu furou o piso da academia, né? Só que o piso da academia era no primeiro andar, no caso, e embaixo era um salão de beleza. Então, a furadeira começou a fazer, né, poeira dentro do salão, foi uma confusão da bexiga. Furou a laje. O cara furou a laje. A broca que o cara colocou era tão grande que ela perfurou a laje, perfurou o forro de gesso e fez poeira. E o salão tinha gente sendo atendida. Lógico. Aí Meu Deus do céu. Começou a confusão. Aí o cara disse, Zé, os caras já estavam aqui reclamando porque fazia muito barulho, as pancadas do peso. E com essa situação agora, eu não consigo mais manter a academia aqui. Como eu já tinha um imóvel, né, um imóvel grande, um lote grande, né, um central ali em Igaraçu, eu disse, não, vou fazer minha academia. Aí pedi a ele pelo menos um tempo, né, ele disse 4 meses. Ou seja, eu tinha 4 meses para construir a Academia Espaço Saúde. 4 meses, quer dizer, o cara deu... Isso foi em setembro, eu acho. Ultimato, né? Exatamente. Começo de janeiro, a gente já estava na Academia Espaço Saúde, na rua José Lacerda ali, 730. No endereço onde até... Exatamente, 4 meses depois. Foi uma loucura. Mas a gente conseguiu, entendeu? Nunca teve desafios que a gente nunca enfrentasse e conseguisse vencer. Enfrenta desafio até dizer basta. Como você decidiu abrir a academia? O que foi que deu o que foi aquela fagulha ali? O que foi que disse assim, vou abrir a academia? Foi o fato de ser educador físico? Foi que influenciou vou abrir Espaço Saúde em Igaraçu? Veja bem, a ideia de fazer um negócio ligado à atividade física, à educação física, sempre eu tive esse interesse, né? Até então eu tinha tido a oportunidade, né? O Salão Real, ele teve tanto sucesso que ele me ajudou a construir um outro negócio. Eu nunca gostei de depender apenas de uma fonte de renda. Eu queria sempre ter várias fontes de renda, porque se um dia alguma fonte ela não está conseguindo mais satisfazer financeiramente
em relação às suas condições, né? Às suas condições de vida, né? Você tem que ter outras fontes que te ajudem a manter, né? Manter ou crescer, tudo, né? Manter e crescer. Então eu pensei a questão de criar a Academia Espaço Saúde. Primeiro que eu era do ramo, né? Era uma profissional de sucesso na área da educação física, né? Fora Igaraçu, eu era diretor de esporte na época, eu acho que de Igaraçu também, já tinha essas atividades fora de Igaraçu, né? No Recife, com voleibol, né? Já tinha uma carreira de sucesso no voleibol, trabalhar na Faculdade Maurício Nassau, Esporte Clube do Recife, então tudo isso trazia para mim já uma mídia muito boa. Então eu achei que criando alguma coisa relacionada à academia, atividade física, eu teria sucesso. Então a academia veio a partir dessa necessidade que eu via também dentro da cidade. A gente não tinha nenhuma academia boa de porte e eu comecei com uma academia pequena, mas muito organizada, né? E com profissionais bons, né? Eu me preocupei com isso também, sempre foi uma preocupação minha. Nunca trabalhamos com leigos, né? A gente sempre trabalhou com profissionais da educação física ou estagiários da educação física. A gente nunca colocou dentro da academia pessoas que não eram relacionadas à atividade física, né? Que não tinham formação. Então veio a partir disso aí, Rodson. E até hoje, essa forma de trabalho, esse padrão de trabalho se replica, né? Eu vejo que quando o Zé começou com a academia, a mesma forma com que ele conversa com as pessoas é a forma com que o pessoal trabalha para ele. Então, a forma com que Zé trata assim, a conversa com a gente é a forma com que a gente é tratado na academia. Então, ele consegue replicar isso até hoje. Eu falo como cliente da Espaço Saúde, de uma forma que a gente fica assim, rapaz, como é que a pessoa consegue? Porque geralmente os empreendimentos têm essa dificuldade, né? De ter pessoas engajadas num ponto que ela replique ali o atendimento, né? A forma de tratar da pessoa que idealizou aquilo. E hoje eu consigo dizer isso como um feedback até, de que você consegue fazer. Porque a gente se sente bem. Eu moro aqui perto, saio daqui da Saramandaia para perto ali de João Pessoa Guerra. Quem mora em Igaraçu sabe que tem uma distânciazinha. Porque eu me sinto mais familiarizado, me sinto mais acolhido. E é algo que eu consigo ter, que me agrada, eu consigo ter uma liberdade, tipo, chegar... Eu me sinto em casa, para resumir. E uma história interessante, eu estava lembrando agora, que Zé foi meu primeiro professor de educação física, quando eu estudava na MEC, né, que também é a Faculdade de Igaraçu. Faz um pouquinho de tempo, né? Porque eu tô ficando velho não, mas... E eu comecei cedo, né? Começou cedo, né? Começou cedo. Mas eu me lembro do diferencial de professor, desde a época de professor de educação física, né? O primeiro professor de educação física foi Zé. Depois que chegaram outros professores de educação física, a gente percebeu a diferença, não só eu, como os alunos também que faziam a aula de educação física perceberam a diferença do tratamento de Zé para os demais professores. Não que não fossem bons, mas existe o diferencial. Quem conhece Zé Alves sabe que ele tem um diferencial na tratativa. Então isso ele traz para o empreendimento e por isso que a gente chamou ele aqui para trazer conteúdo para a gente. Zé, vamos lá. Como você lida com a gestão financeira da academia? Quais são os principais desafios financeiros de um proprietário de academia, da área fitness? Quais os desafios que você costuma enfrentar nessa área? Rodson, o mercado fitness, principalmente em academias, né, musculação principalmente, que é o carro-chefe da gente, é a musculação, ela é muito rotativa, né? Ela roda muito. Um mês você pode sair 30 clientes, entrar 15, outro mês entra 30, sai 40, entende como é? Então tem uma rotatividade muito grande. E uma das coisas que a gente sempre se preocupou muito foi fidelizar clientes, né? A gente fideliza cliente com um trabalho muito sério, um trabalho correto. A gente nunca está preocupado apenas em ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro faz parte do negócio, mas não é o principal serviço da gente. A gente gosta de servir bem as pessoas. E quando a gente serve bem as pessoas, elas se sentem bem, né? Você vê que ali é um ambiente extremamente tranquilo, né? A gente não vê conflitos e quando tem conflitos a gente tenta resolver o mais rápido possível, principalmente com funcionários, né? Eu tenho um estilo de liderança muito, muito voltado assim, para tranquilidade, para deixar o cara trabalhar com tranquilidade.
interfiro poucos momentos, entendeu? Então isso acho que torna o ambiente muito mais agradável. Em relação à questão financeira, eu tenho um controle total de finanças. Eu sou um cara extremamente organizado. Que gosta de ter tudo na renda, né? Eu gosto de controlar financeiramente toda a empresa, né? Eu faço investimentos contínuos, né? Você nunca vai ver um ano a academia não teve nenhuma mudança, ela tem sempre ter mudanças, sempre tem que ter mudanças. Sejam mudanças estruturais, seja mudança de maquinário, seja mudança de funcionários, se eu sentir que há necessidade de mudança, será feita a mudança, tá certo? Mudança sempre coerente, nunca mudança que individe a academia, que torne a academia que ela fique com a corda no pescoço, que se não tiver aluno a gente não consiga sobreviver, entende como é? Eu gosto sempre de manter o ambiente da academia sempre agradável. Em alguns momentos acontece, né? É normal que você tenha um ou outro aparelho precisando de um reparo, uma esteira precisando de reparo, é normal. Quem trabalha dentro do ambiente de fitness. Qualquer ambiente de empresa, né? Exatamente. E no mundo fitness mais ainda, né? Quebra-se muita coisa, né? Os caras trabalham com peso pesado, os caras quebram barra, dia a dia, entende como é? Coisa assim que você não acredita. Da grossura. Exato, entende? Então, assim, é manutenção constantemente, mas a gente tem um controle financeiro muito grande da empresa. A gente tem, graças a Deus, a empresa que vem se mantendo firme, forte, e a gente espera que ela continue aí durante muitos e muitos anos. Hoje a Espaço Saúde tem quantos anos? Vai fazer 20 já. 20 anos. Né? 20 anos não é brincadeira, né? Então, realmente tem que ter um controle muito fino do que você faz, muito minucioso, né? A gente trabalha com contabilidade, eu particularmente trabalho há 15 anos com contabilidade, desde que fui funcionário até no meu empreendimento, e já vi muitas coisas acontecer justamente por conta de falta de controle. Então, uma das coisas que mantém um empreendimento de pé é justamente o controle. Eu vou fazer... Só aumentando e contribuindo um pouco mais sobre isso. Eu acho que quem consegue ter esse controle financeiro da sua empresa, né, sem endividar ela, né, que eu acho que é uma coisa interessante, você não pode ter uma dívida tão grande ao ponto de você não conseguir pagar, né? Eu acho que está aí, eu acho que o jogo de ser empresário. Você pode até, em algum momento, fazer um investimento e parcelar aquelas parcelas, contanto que você tenha certeza que você vai conseguir pagar aquilo, né? Quando você perde esse controle, eu acho que aí já começa a desencadear o descontrole financeiro, e eu acho que a empresa tende a não ficar numa situação muito boa, certo? Então, realmente para ter... Que assim, você tem aquela previsibilidade, né? De recorrências, mas existem imprevistos. E falar em imprevisto, não está nem aqui no script, né? A gente teve em 2020 pandemia. Aí vou fazer uma pergunta fora do script aqui. Como foi sobreviver à pandemia? Como foi o impacto da pandemia ali? A academia, eu vi que realmente teve essa dificuldade. Quando eu voltei a malhar em 2021, a gente tinha que usar máscara ainda e tal, teve todo aquele cuidado, tem que colocar álcool. E eu tinha essa curiosidade de perguntar a alguns empresários que sobreviveram à pandemia, como foi isso? Alguns eu cheguei a perguntar, eu vou aproveitar e externar essa pergunta aqui. Como foi que... eu acho que nenhum empresário estava preparado para aquela situação de pandemia. Eu acho que aquilo ali, para quem tinha negócio e para quem foi afetado, né? Porque tiveram um negócio que foi maravilhoso, né? Supermercado, e-commerce, né? Farmácia, Ave Maria. Todo mundo ganhou muito dinheiro. Se ainda tivesse com a farmácia. Oh, meu Deus, tinha bombado. Tinha bombado. Mas, assim, o ramo de academia, o ramo fitness, foi duramente castigado pela pandemia. E a gente só sobreviveu por dois motivos. Um, por causa dos planos, né? Que aí os planos ajudaram bastante. E outro, porque naquela época o governo federal ajudou as empresas a sobreviver, né? Que pagou parte dos salários dos funcionários. Se não tivesse sido aquilo, eu acho que o Brasil teria quebrado muito mais do que aconteceu. A quantidade de quebras que houve de empresas naquele período, né, foi muito grande, né? Um ano à frente, muitas empresas já tinham quebrado já em função da pandemia. A gente conseguiu se manter, a gente voltou com uma estratégia bem diferente. Até uma vez eu conversando com os amigos meus do ramo fitness de Olinda, os caras brigando, sem saber o que fazer, e aí numa conversa eles ligaram para mim e disseram, porra, o que é que eu faço aqui, cara? Eu tô
a gente está com dificuldade aqui porque os caras estão querendo voltar, aí tem que usar máscara, tem que não sei o quê, a gente sabe que isso aí não vai dar certo. Eu digo, meu amigo, nesse momento, foque em proteção. Porque quem for para a academia, ele está tão preocupado com a saúde dele que ele não quer apenas pegar Covid. Né? Entendeu? Esse Covid traz medo para eles. Então, primeiro, foque nisso. Né? Você vai ter que focar em proteção. Então, quando a gente voltou com todos os protocolos seguindo a risca. Isso aí foi bom para a gente, muito bom. Porque quem estava vindo sabia que as máquinas iam estar sendo cuidadas, limpadas, higienizadas, certamente. A entrada tinha um protocolo para todos os clientes seguir. Entendeu? Eles tinham obrigatoriamente que passar e lavar as mãos. Né? Era obrigatório, tinha que lavar as mãos. Tinha que desinfectar os sapatos na entrada. Dentro da academia, todos os aparelhos eram utilizados desinfectantes, né, para evitar a proliferação da doença. Então, assim, a preocupação da gente naquele momento foi trazer segurança para quem fosse para a academia. E aí, aos pouquinhos, a frequência na academia foi aumentando, as pessoas foram ficando mais tranquilas, se sentindo confortáveis com a situação. Né? Exatamente. E foi muito bom. A partir daquele momento, a academia voltou novamente, já poucos meses depois, 3, 4 meses da pandemia, a academia já estava com um fluxo de pessoas muito grande. E no momento, quando iniciou a pandemia, eu pensei que a gente iria ter muita dificuldade de voltar, porque a gente não sabia quando ia ser feita uma vacina, quando iria ser criada uma vacina, né? Quanto tempo aquilo ali iria durar, né? Eu passei 4 meses em casa totalmente isolado. Eu já moro numa área reservada. Eu fiquei 4 meses totalmente em casa. Eu vim em Igaraçu, a situação parecia situação de guerra. Eu saía da minha casa uma vez por semana, veja só. Ligava para a PAN, mandava os caras fazer a feira. Ó, faz a feira que eu passo aí e pego. Aí chegava, pagava, entregava o dinheiro, os caras já botavam a feira lá atrás e vinham embora para casa. Aproveitava nesse dia da feira, passava na academia para ligar os ar-condicionados e as esteiras, 5 minutos. Para não ficar parado, porque não ficar também parado, tem essa preocupação, né, velho? Exatamente. Se ficar parado, exatamente. Você vai ter mais manutenção exatamente. Do que se ele estiver sendo usado, né? Rodson, eu parava o carro na frente da academia, olhava para a rua, não via ninguém. Digo, meu Deus, o que é isso? Eles são assim, um medo naquele momento tomou conta realmente. Imprevisto assim, mundial. Ninguém se preparou para aquilo. Ninguém se preparou para aquilo. Tiveram algumas situações, né, que realmente traziam aquela doença, né, para foi meio que inevitável no sentido de proliferação, porque teve o carnaval e depois do carnaval já chegou a pandemia, né? Então a importância de um controle financeiro, a gente está falando de pandemia, que foi um evento recente, a importância de um controle financeiro dentro do seu empreendimento, dentro da sua empresa, é crucial. A gente está falando aqui com um empresário que só no empreendimento, a academia vai fazer 20 anos e dentro de um controle financeiro passou por vários imprevistos, imprevisto da furadeira. Aconteceu, né? E o imprevisto da pandemia que afetou todo mundo. Então, é isso que a gente tenta trazer para os clientes da gente, tenta trazer casos de sucesso igual ao Zé Alves, que sobreviveram à pandemia também pela parte de controle financeiro, pela parte de saber o que é que você está tendo de receita, o que é que você está tendo de despesa, fazer tudo de uma maneira mais controlada. Garantia, isso nada é garantido, né? Porque os imprevistos vêm muitas vezes e você não consegue se manter. Mas tendo um controle financeiro, a probabilidade de você cair em uma dívida irreversível é muito menor. Eu acho que todos os empresários, todas as empresas, elas têm que ter reserva. Elas não podem trabalhar com reserva zero, entendeu? Eu tinha essa reserva na época da pandemia, sempre tive. Independente do negócio, eu sempre tive uma reserva. Já se preocupando em alguma situação, mas nunca pensei em questões de pandemia, né? Nunca foi disso. Pense em algo dessa magnitude. Exatamente. Né? Mas a gente sempre trabalhou com uma reserva exatamente para situações não esperadas. Né? Uma saída em massa de alunos, isso, né? Alguma situação que a gente precise, atípica, né? Que a gente precise fazer algum investimento e você tem que ter alguma coisa guardada. Então sempre tive alguma coisa, uma carta na manga para uma situação que seja necessária. Um investimento. Você trabalha para não ter esse tipo de situação.
Mas caso tiver, você tem que ter aquela segurança da reserva. Lógico. Bom, a gente está falando de empreendedorismo, de gestão financeira, mas a gente, como o próprio Zé falou aí, ele foi treinador de vôlei do esporte. E aqui no escritório somos 3 sócios, somos Vitor, Laís e Rodson. E Laís foi atleta de Zé, né? Na época do esporte. E ela trouxe aqui uma pergunta, e a gente vai soltar aqui a pergunta. Depois que essa pergunta passar aí no vídeo, Zé vai responder. E aí vamos trocar um pouquinho o assunto aqui para a área de esporte, e aí a gente volta para a área de empreendedorismo. Vai sair a pergunta aí, já. Olá, pessoal, invadindo aqui o podcast de vocês para gravar um depoimento para o nosso convidado de hoje, né? Quando me perguntam se algum dia eu pensei ou sonhei em ser atleta, né? A resposta é não. Na adolescência, meu foco nas aulas de educação física era queimado, barra-bandeira, nada de esportes. Com 13 anos, 1,74 m, mudei de escola e logo no segundo mês, Zé Alves, que era professor de educação física, me surpreendeu em me convidar para uma seletiva no Esporte Clube do Recife. E eu fiquei... Como assim, gente? Eu não sabia nada. E depois de uma conversa com minha mãe, eles já se conheciam e tal, deu super certo. Iniciei minha jornada como atleta de vôlei no esporte, uma experiência assim que não só me abriu portas numa escola melhor, mas também me ensinou a ter mais disciplina, a acreditar e confiar mais em mim. Então comecei como atacante, passei a ser ponteira, depois terminei como levantadora. E embora o foco hoje do podcast seja para falar um pouquinho mais sobre a vida dele como empresário, quero compartilhar com vocês e com todos que acompanham um pouquinho da história dele como técnico de vôlei. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e como o esporte influenciou na sua decisão de empreender. Oi, Laís, que bom, rapaz, você lembrou desse momento, né? Foi um momento muito especial para mim lá no esporte, né? Eu tive essa passagem realmente lá. Acho que foi um dos melhores anos da minha vida, aquele período que eu passei no esporte. Acho que foram 9 anos que estive naquela casa. Fui muito bem acolhido, né? Fiz coisas ali fantásticas, né? Coisas que ninguém acreditava. Eu sempre coloquei para o pessoal que a gente ia levar um time do esporte à Superliga e muita gente tirava onda, brincava e a gente começou a fazer um trabalho. Laís fez parte desse trabalho, né? A gente fez um peneirão com 280 crianças lá, selecionamos 80, então de Itapissuma veio Laís e veio Lely, que era uma amiga de Laís lá de Itapissuma. E Laís foi uma das meninas que foram selecionadas. A gente foi fazendo uns grupos, né, dentro do esporte para ir treinando. E aí essas crianças, né, foram se desenvolvendo e outras escolas foram captando elas, né, foram trazendo elas para estudar, para ganhar a bolsa de estudo em escolas em Recife, em Olinda. E Laís teve essa possibilidade, né? Sei que o esporte contribuiu muito para a formação dela. O esporte contribui muito, não só para a questão de segurança, né? Para a questão de iniciativa, de determinação, de pontualidade, de hábitos que são muito importantes para as pessoas viverem em sociedade. E eu tenho certeza que isso aí contribui muito para a vida de Laís. Liderar uma empresa é como liderar uma equipe de vôlei. Uma equipe de vôlei... Era essa a minha pergunta, né? É como se fosse... Tem semelhança, né? É como se fosse uma engrenagem. A engrenagem ela tem que funcionar bem. Muitas vezes a gente precisa até mudar alguma porca, alguma arruela ali para a engrenagem, né, voltar a funcionar, mas é mais ou menos isso, né? A gente precisa fazer com que as coisas aconteçam, com que as pessoas façam, desenvolvam suas potencialidades e a gente tem que contribuir para que isso aconteça. Então, isso a gente leva para... Isso a gente traz do esporte e coloca também dentro da empresa, entendeu, Rodson? Então o esporte colaborou demais para que eu me tornasse empresário, porque essa liderança que eu já tinha dentro do esporte, quando eu trouxe para dentro da empresa, isso ajuda muito, né? Minha liderança dentro do esporte é uma liderança muito mais incisiva, porque a gente depende de rendimento e era rendimento de alto nível. Então quando a gente trabalha com alto nível, a gente leva as pessoas a dedicar o máximo, o maior potencial que ela pode. Entendeu? É o extremo, né? É o extremo ali, né? E quando você tem uma empresa, a gente tem que pensar em várias coisas. O cara tem que trabalhar bem,
mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar de muito mais coisas, muito mais fatores que envolvem ali a família do cara. Ele tem esposa, tem filho, né? Tem que acordar cedo, muitas vezes tem os problemas deles também. E a gente tem que comandar, mas um comando muito leve, um comando sem que torne a vida da pessoa uma coisa muito, muito difícil, né? Que o dia a dia dele seja uma coisa agradável. Aí eu sinto isso dentro da Academia Espaço. Por isso que muita gente pergunta, poxa, mas eu acho diferente o convívio das pessoas. Né? Tem horário lá que as pessoas convivem como se fosse uma família. Você chega lá e os caras fazem aniversário do grupo, os caras, né? E assim, não é nem... Já participei sem querer de parabéns de aniversário. Não é? Já participei. E a gente se sente feliz em estar ali sentado na lanchonete lá de branquinha, né? Conversando, trocando ideias. A gente vê as pessoas ali convivendo muito mais tempo do que seria em outro local, que as pessoas faz a atividade física e se embora para casa. Entendeu? Então é um ambiente que eu gostaria muito que as pessoas estivessem ali, é um ambiente acolhedor, um ambiente que a pessoa consiga chegar ali, faça sua atividade, consiga se desenvolver dentro daquilo que ela pretende, mas ao mesmo tempo ela se sinta extremamente bem, né, dentro do ambiente. Então o esporte contribui demais para essa parte. Nesse caso, falando da parte do esporte, da parte do esporte e do Esporte Clube do Recife, o clube, só para contextualizar, para quem não entende de vôlei, como eu não entendo, Superliga seria o quê? Seria a Série A do Brasileirão? Era algo parecido? Superliga era o sonho. Imagina uma equipe do Nordeste que nunca teve uma equipe de vôlei na Superliga. A Superliga foi criada há uns 30 anos mais ou menos. Tinha um Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, a ABB já tinha entrado. Eu era assistente técnico de Ednildo Vasconcelos, que era o técnico. Inclusive, a gente trouxe vários campeonatos aqui para Igaraçu. Campeonato Brasileiro de Vôlei. E a ABB Recife também, na época, quando era a melhor equipe de vôlei de Pernambuco, também veio para Igaraçu várias vezes. Eu conseguia trazer, na época eu era diretor de esporte de Igaraçu, a gente fez vários campeonatos em que a ABB jogava aqui. Então eu já tinha tido uma participação inicial na ABB, e aí, depois de vários anos na ABB, eu e a Ednilton, a gente começou a conversar e eu vi que existia a necessidade de ser criado um outro polo de vôlei forte em Recife para que a gente começasse a competir. Era eu e a Ednilton, 2 bons treinadores, trabalhando numa mesma equipe. E a gente pensou em dividir, eu ir para uma equipe, a Ednilton ficar na ABB, e aí foi quando eu resolvi ir para o esporte. Quando eu cheguei no esporte, eu tive a sorte de também chegar um grande treinador, que tinha sido o Josenildo Carvalho, que é um dos maiores treinadores da história do Brasil. E eu, juntamente com ele, ele começou a fazer um trabalho dentro do esporte, e esse trabalho inicial que eu falei sobre a questão de Laís, a gente começou a formar uma equipe a partir dali, e a gente conseguiu, através desse trabalho, depois de vários anos, levar o time à Superliga. Então a Superliga para a gente era um sonho, que muitos acreditavam não acreditavam que seria possível naquela época, mas a gente concretizou. Superliga seria o Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, ao invés de ter 24, 32 equipes, eram apenas 10 equipes. A gente estava entre as 10 melhores equipes do país. Caramba, bicho. Então era um negócio até mais selecionado do que a própria Campeonato Brasileiro, que eu acho que hoje tem 24 clubes, né? Mas falando em 10 clubes dentro de um universo onde tem, sei lá, muitos clubes de vôlei, né? E aí você colocar um time que, assim, do Nordeste, que muitas vezes não tem tanto investimento, não tem tanto reconhecimento, dentro desse nicho, né, selecionadíssimo de times, é um trabalho para quem entende do que está fazendo, entende da gestão e sabe de onde pode extrair. Então, isso, com certeza, isso tem a ver com empreender. E empreender você tem que também enxergar da mesma forma, lógico, né? Como você falou anteriormente, a exigência que você vai ter com as pessoas é diferente. O atleta tem que ali ir no seu extremo. Mas o funcionário ele não pode também ter funcionário, pessoas que você trabalha, clientes, é uma forma diferente de tratar. Mas é sim, saber o que está fazendo ali na empresa, da mesma forma que saber o que está fazendo ali na equipe de vôlei, né? Fazer toda essa gestão do que você está fazendo, do que você está procurando e com um objetivo claro. Um objetivo claro que é, no caso do vôlei, Superliga, no caso da empresa, se manter e crescer. Então, Zé traz hoje para a gente
a disciplina do esporte aplicada no empreendedorismo, tendo um sucesso aí que é exemplo aí para várias pessoas, para a gente que está começando. Eu digo que a gente está começando, temos 5 anos aqui de empreendedorismo e, se Deus quiser, a gente vai seguindo exemplos como esse aí que vai nos trazer sucesso. Zé, que conselhos você daria para empreendedores que estão começando? Aquele cara, poxa, eu quero empreender, estou trabalhando CLT, mas quero empreender, saiu ali do emprego, vários contextos que a pessoa quer empreender, né? O cara está querendo empreender, a pessoa está ali no início, ali, ou já está começando ali a empreender, já está começando a ter um pequeno empreendimento. Qual é a dica que você dá, ou as dicas que você traz, o Zé Alves, empreendedor, traz para a gente? Vamos lá, eu acho que fundamental é você acreditar na sua ideia. Primeira coisa, você tem que ser o cara que mais acredita nela, entende como é? Sua energia, você tem que jogar toda a energia possível para tornar aquilo que você imagina, aquilo que você sonha, em uma realidade. Eu acho muito massa quando a gente tem uma ideia, vamos fazer uma academia, isso aqui é o sonho, é a ideia, vamos fazer uma academia. E aí a sua mente começa a trabalhar, né? Sua energia é jogada toda naquela ideia dali e você consegue transformar aquilo que você estava imaginando numa coisa concreta. Isso eu acho fundamental, você acreditar na sua ideia. Segundo ponto é analisar aquilo ali, todos os processos que vão acontecer para que aquele sonho que você tem ele se torne realmente uma realidade. Organizar os processos. O que é que eu preciso fazer para criar um negócio? O que é que eu preciso fazer para criar uma academia de ginástica? Né? Então, acho que você tem que analisar ponto a ponto, né? Quantidade de clientes que eu vou precisar ter para ter lucro, quanto é que vai ser meu valor mensal, quanto é que vai ser minhas despesas, né? Analisar, né? Eu acho que tem empresas que já têm um trabalho legal de ajudar, né, os pequenos empresários que querem empreender, né, que querem transformar a sua ideia, seu sonho em uma realidade. Mas eu acho que fundamentalmente acreditar na sua ideia, eu acho que é o ponto base para tudo, né? E analisar o negócio, você tem que conhecer um pouquinho do que você faz, né? Eu cometi alguns erros no começo, né, quando eu inventei de empreender em farmácia, eu não sabia nada de farmácia, né, e fui inventar de empreender numa área que eu não conhecia. Mas quando eu comecei a empreender em outras áreas, aí eu perdi muito tempo ali com a farmácia, 8 meses, mas aquilo ali me ajudou muito a construir os outros negócios. Então não tenha medo de errar, não. Aqueles erros ali já te ajudaram. Ajudou demais. Ajudou demais. Vou errar se eu não souber, porque eu sei não vai. E você aprende, ninguém quer aprender só errando, né? Você tem que ter acertos. Mas hora ou outra que você vai entender que aquilo ali não foi correto, né? Não foi da maneira correta o processo que você quis criar ali. Então, acho que você conhecer do seu negócio é importante. Conhecer do meio que você vai investir, entendeu? Eu acho que é fundamental também. E já passo para outra pergunta, que tem um link com o que você está falando. Quais as lições mais valiosas que você aprendeu ao longo do tempo? O que você tirou dessa trajetória aí? Uma coisa eu já tive até como resposta para mim como empreendedor: não tenha medo de errar, né? Então muita gente tem medo de errar. Já conheci uma pessoa que capacidade total, mas não entrou numa parceria comigo por medo. Tem capacidade tudo na área de contabilidade, mas não tinha a segurança. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo daquilo. E eu sou o cara assim, medroso, mas que venho perdendo o medo aos poucos e conversando com pessoas iguais a você, que tem história para contar, vou vendo que os desafios fazem parte da vida do empreendedor. Então, quais foram as lições mais valiosas que você tirou nessa tua trajetória? Não ter medo de errar, eu acho que é fundamental para você ter sucesso. Não ter medo de errar. Você pode até errar, né? Mas assim, eu costumo não dar tiro errado, entende? Por causa da análise, né? Por causa da questão de análise. Isso. Eu acho que você tem que ter visão das coisas, entende? Cada investimento que eu faço sabendo o que é que vai acontecer no momento que eu fizer aquilo. Muitas vezes a gente faz um investimento em uma área, espera um pouco para depois fazer um investimento em outra área, né? Então, eu acho que investir no momento correto e no ponto certo naquele momento, acho que é fundamental. Você ter a visão do negócio, né? Você ter
uma visão melhor do que está acontecendo no mundo e o que é que você precisa, porque querendo ou não, hoje a gente é muito influenciado pelo que está acontecendo no mundo como um todo, né? Antigamente não, a gente era muito isolado, né? Era o meio Igaraçu, região metropolitana. Hoje você tem acesso a tudo. Não tinha podcast. Exatamente, né? Você não tinha tanto acesso a tanta informação. Hoje a informação uma velocidade muito grande. Exatamente, né? Então acho que essa questão de você ter a visão do negócio, acho que é fundamental, certo? Puxando mais um gancho com relação a isso, há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, a Espaço Saúde chegava em Igaraçu. Hoje a gente tem várias academias em Igaraçu, por aqui por perto. E como é o teu... como é a tua conversa, se é que existe a conversa entre concorrentes, como é esse campo, vamos chamar assim, até um campo de batalha, né? Porque não é a batalha por conta de concorrência, é a batalha do empreendedor. Como é esse campo de batalha de ter várias academias? Aqui perto do escritório deve ter umas 3 academias, que eu estou lembrando, né? A Espaço Saúde, se você for para BR, Cruz de Rebouças, você vai ter mais algumas academias. Como é esse relacionamento, Zé, entre empreendedores e dono de academia, aqui em Igaraçu? Veja só, a gente tem uma relação de muito respeito. A gente admira muito o pessoal que investe na área. Eu sempre falo, a gente se reúne, por incrível que pareça. Eu não sabia. Muitas vezes a gente se reúne para discutir coisas que são importantes, né? Para o setor? Para trocar ideias. Muitas vezes para fazer compras em conjunto. Veja essa coisa, né? O pessoal pensa que a gente vive numa briga e a gente não vive, muito pelo contrário, né? Tenho uma amizade, gosto muito de Vitor, lá da VFIT, adoro o Bambam, acho o cara trabalhador. Trabalha muito os caras são muito trabalhadores, né? Tenho mais aproximação com esses dois, mas conheço o pessoal do loteamental de Menor Magalhães, o pessoal da G-Max, né? O pessoal de uma outra academia lá, um pouco mais à frente, eu não lembro bem o nome dela, mas também tive acesso a eles, a gente já teve reuniões, teve contato com eles. A gente tem uma relação muito respeitosa, né? Admiro o trabalho de todos eles, né? E sempre coloco para eles o seguinte, né? Eu já tinha comentado contigo, a população de Igaraçu são 120 mil pessoas, aproximadamente. O que tem dentro das academias, se for 3%, no máximo 5%, imagine o mundo que ainda tem fora das academias, tá entendendo? Então, assim, não faz sentido para a gente viver brigando com concorrência. A gente tem que entender que tem 95% das pessoas de Igaraçu fora das academias e o que a gente tem que fazer é motivar essas pessoas a fazer atividade física. Até porque hoje a atividade física é utilizada para tudo, né? Você está com problema na coluna, o cara diz, vai fazer atividade física. O cara está com problema de diabetes, vai fazer atividade física. Está com problema de ansiedade, depressão, vai fazer atividade física. Então a atividade física hoje está para tudo, né? Está sendo utilizada para melhorar a vida da pessoa como um todo. E a pandemia, né? A pandemia mudou inclusive a tendência das academias, né? As pessoas, depois da pandemia, passaram a ter esse cuidado maior com a saúde, né? Que até então as academias eram muito mais utilizadas para questões estéticas, do cara ficar bonitão, fortão, as mulheres também, ficar com a perna grossa, entende como forte, né? E aí hoje, se você for realmente avaliar o mercado, 60%, 70% estão buscando academias hoje com melhoria de qualidade de vida, bem-estar físico, entendeu? Bem-estar mental, né? Melhorar a sua vida como um todo. Hoje eu posso dizer que eu sou um exemplo disso com relação a voltei a malhar finalzinho de 2020 para início de 2021. Acho que estava justamente nessa época da pandemia que eu me lembro que eu voltei a malhar, estava com máscara ainda. E aí, tá malhando para quê? As pessoas perguntam, né? Voltei para academia e tal, tá malhando para quê? Sair do sedentarismo. Sai do sedentarismo que eu tenho histórico familiar com problemas cardíacos. Graças a Deus, até hoje, não foi detectado nada, faço exames periódicos. Mas a atividade física, ela traz a satisfação de dever cumprido, né? A felicidade. Acho que tem um hormônio que libera, né? Pronto, aí Zé que entende dessa área, que você tem uma satisfação quando você faz, dever cumprido, né? Além de, lógico, melhorar a questão estética, mas o objetivo, falando de
de mim, né, objetivo pessoal, sair do sedentarismo, trabalhar essa questão de ansiedade, melhorar a questão da mente mesmo, né? Oxigenar a mente, a palavra é essa. E aí, realmente faz sentido o que você está falando, que antigamente o pessoal ia na academia, a discussão na academia era, eu me lembro no começo, quando eu comecei a malhar, era se fulano toma alguma bomba ou não. Né? Se toma, o cara tá crescendo demais, era só ver isso. Hoje em dia você dificilmente vê só essa conversa, é a conversa de questão de postura, a questão de se preocupar com a execução do exercício propriamente dita, e realmente mudou bastante, e a pandemia deu uma acelerada nessa mudança maior ainda, né? O conceito foi bem mudado. Interessante lembrar aqui, Robson, que o foco da gente nunca foi assim levar nossos clientes ao fisiculturismo. Pode até acontecer de algum cliente lá se interessar, entende como é? Mas o foco da gente sempre foi em saúde, em bem-estar, né? Tem muita gente, muitas mulheres que tiveram mudanças estéticas excepcionais, mulheres e homens. Mas o foco da gente nunca foi apenas estético, sempre foi bem-estar. Que as pessoas melhorem sua saúde e usando o esporte, a musculação, a atividade física como meio. E o visual vai se terminando sendo uma consequência. Exatamente. Vamos lá. Bom, falando de colaborações e parceria, né? Zé, como é que você busca estratégias para impulsionar o crescimento da tua academia, né? Se existe alguma parceria, porque hoje em dia está muito nessa tendência, né? A palavra é essa, na tendência de você fazer parcerias com pessoas que têm seguidores e tal. Tu tens esse tipo de parceria? Nós temos as redes sociais que comandado por Rafael Vieira, o Mago. Parceiro nosso também. Fera. Né? Parceiro nosso também. Ele não é bom só em redes sociais, né? Ele é bom em um montão de coisas, o cara é extremamente inteligente, habilidoso, né? E que tem um potencial gigantesco. Né? Onde ele entra, onde ele bota a mão, a gente entende que as coisas melhoram. Né? Então, fora Rafael, que comanda a questão das nossas redes sociais, a gente tem 4 colaboradores, né, que são influenciadores digitais e que nos ajudam nessa trilha, né, divulgar a academia, nesse caminho. Né? Então, a gente tem o Edja. Cliente nosso também. Cliente, né? Cliente de valor também. Fera no que faz, né? Muito, muito boa. A gente tem Jales, que faz um trabalho aqui em Igaraçu muito massa na área de turismo. É um cara altamente conhecido e que acho que tem um potencial gigantesco também para ser desenvolvido aqui em Igaraçu. A gente tem Luiz, né? Luiz, que tem um salão de beleza aqui também, que tem muitos seguidores, é um cara muito conhecido. E a gente tem Lília Souza, que também trabalha lá com a gente, né, ajudando a gente nessas parcerias para mostrar a academia, né, para levar a academia para outros clientes, né, para pessoas que não conheçam ainda. Divulgar a Academia Espaço Saúde, né, para Igaraçu e para a região. Trabalho, hoje em dia, eu escutei em uma palestra, não vou lembrar agora exatamente qual foi a palestra, mas foi dizendo o seguinte, que a rua mais movimentada do mundo é a internet, né? Então, hoje em dia você tem que estar alocado nisso. E tem alguma forma que você trata essa questão assim? Só te atrapalhando, porque veja só, quem abriu o mundo da internet para mim foi Rafael. Eu quero dizer isso. Entendeu como é? A gente, pela idade que eu tenho 56 anos. Estou completando 56 anos agora em junho. Então, a mentalidade da gente, a gente veio de uma outra geração. Né? Não é a geração da internet, a geração, né, do Wi-Fi, a geração, né, das redes sociais. Velocidade de informação. Exatamente. E um certo dia, Rafael chegou lá na minha academia e disse: Zé, eu queria fazer uma parceria contigo. Aí eu digo: diz aí, mano, que é. Não, eu queria fazer. Esse jeito dele exatamente. Uma energia massa. Não, Zé, eu queria ver se tu. A gente podia fazer uma parceria aqui para divulgar a academia nas redes sociais, não sei o que. Tá? Eu digo: pô, Mago, eu vou ser super franco para tu. Tu não tinha essa visão? Não tinha. Por quê? Porque a academia, muita gente em Igaraçu já conhecia, o boca a boca ainda funcionava naquela época. Funciona hoje. Ainda funciona, né?
mas diferente do que era naquele Então, período. totalmente. Né? A dinâmica é outra. A dinâmica é totalmente diferente. Né? Hoje você vai ter 8 academias, né, buscando clientes e divulgando o que eles têm. Se você ficar fora disso aí, você fica para trás. É totalmente diferente. E ele abriu meu olho para isso, né, que eu poderia divulgar minha academia no Instagram, no Facebook, entendeu? E, inclusive, na época, ele disse, não, pô, Zé, bota aí Wi-Fi aqui para os clientes usarem. Eu digo, pô, Rafael, Wi-Fi para quê? Vê como, né? O cara que tem visão, que tem... Então foi massa ele ter chegado na Academia Espaço, né? Devo muito isso a ele, essa questão de nos levar até as redes sociais, nos ajudar, né? Dar a sua colaboração em relação ao trabalho que a Academia Espaço faz na sociedade de Igaraçu. Top mesmo, informação bem interessante. E dessa forma que ele trouxe para você enxergou o horizonte de rede social, de internet, de parceria, começou a enxergar esse horizonte e de que forma, se existe alguma forma que você escolhe, né, de que forma você escolhe os parceiros nessa área, os parceiros de negócio, incluindo também assim, algumas outras parcerias se você tiver. Tem alguma forma que você tem de escolher esses parceiros ou é algo que você vai trazendo de forma natural? Quem me ajuda diretamente nessas escolhas é Rafael. É o próprio Rafael Rafael sempre me ajuda, me diz quem seria interessante. Normalmente a gente pega sempre pessoas que também estejam ligadas, que tenham ligação com atividade física. Imagina, você trazer uma pessoa que não tem nenhuma afinidade com a atividade física, que não gosta de fazer, e você trazer o cara para falar alguma coisa que ele não gosta, é péssimo. Né? Então, as 4 pessoas que eu falei aqui para você, né, no caso, o Edja, Jales, Luiz, né, e Lilian, os 4 fazem atividade física, eles já praticam, eles malham na Academia Espaço Saúde. Né? Então, eles gostam de atividade, e isso ajuda muito, né? Porque você está fazendo e divulgando o que você faz, o que você gosta. Não é uma coisa artificial, né? Você está falando aqui de uma marca que você não usa, que você não faz. Eles estão falando da marca que usam, estão falando de atividades que gostam de fazer. Exatamente. E aí tá sendo bem coerente com aquilo que tem feito, né? Então, você, pelo que eu posso ver, as 4 pessoas que você falou têm essa mesma característica, né? A pessoa tem que ter coerência dentro daquele contexto. A pessoa gosta de fazer atividade física, a pessoa consome a marca Espaço Saúde, então tem esse critério. E é interessante, né, saber que houve essa abertura desse horizonte, porque é algo que traz para você mais um desafio, né, que é algo que não é algo que você não conhece, termina sendo algo desafiador, mas que você está aberto a ter esse tipo de desafio para expandir e ter algo diferente. Pode falar. Tem uma coisa que eu acho fundamental. Você começou a falar e aí vem um lado que eu acho massa. Na conversa a gente vai tendo isso. Na conversa vai abrindo as ideias e as coisas vão acontecendo. Naturalmente. Vai ficando legal, vai ficando melhor ainda a conversa. Melhor. Uma das coisas que eu acho fundamental é que as lideranças, elas escutem. Entende como é? Não adianta, você pode ter a melhor ideia do mundo, mas ali, quem vai receber aquela ideia, quem vai viver, né, usando aquela ideia ali, o cara tem que contribuir com a ideia dele também, tá entendendo? Fazer parte do... Exatamente. Eu acho que quando a gente né? constrói uma coisa e constrói com várias pessoas, ela se torna muito mais forte que uma ideia que é estabelecida e colocada. Entende como é? Em posição, né? Exato. Então, assim, escutar quem está ao seu lado ajuda muito, né? Você construir algo maior. Né? Se você tem um negócio pequeno ali, um comércio pequeno, talvez aquela sua ideia ali seja suficiente, mas se você tiver uma ideia de criar algo muito maior, né, é importante você escutar bastante. Escutar as pessoas que você vende, escutar as pessoas que trabalham com você, escutar as pessoas que colaboram com o seu trabalho. É o caso dos influenciadores digitais, né? Então acho que é massa. Acho que esse tipo de coisa ajuda bastante. Interessante, né? Interessante essa questão de liderança, porque liderança não é uma imposição. Liderança de uma certa forma, é uma parceria. Você tem que ter uma parceria com quem você está liderando. Total mesmo. Você ajuda o cara a crescer e ele ajuda você a crescer também, né? Se não for desse jeito... É o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. Se não for assim, fica mais difícil. Dentro dessa visão que você trouxe, qual é a visão futura
para a academia? O que é que você tem assim, enxergando no horizonte? Assim? Você tem uma visão boa. Há 20 anos atrás você enxergou Espaço Saúde Igaraçu, tem uma estrada longa e boa para contar. E o que é que você projeta? O pessoal já considera a Academia Espaço Saúde como uma referência, né? Uma academia muito boa dentro da cidade. Minha visão para a academia é tornar ela muito maior, né? Maior enquanto empresa, maior enquanto função social. A gente só pode ser grande quando a missão da gente é grande para a sociedade, entende como é? Então, assim, eu quero que a empresa se torne muito maior e muito mais pessoas possam usufruir do trabalho que a gente desenvolve dentro da cidade. Eu tenho interesse em levar essa empresa para outras cidades. Já tinha inicialmente feito isso, né? Minha ideia era tornar ela muito maior. Infelizmente, a pandemia veio e travou um pouco. Eu confesso que aquele momento de pandemia me deixou inseguro, me deixou em dúvida sobre algumas decisões a ser tomadas. Eu resolvi focar dentro da Academia Espaço Saúde Igaraçu para que ela sobrevivesse, para depois eu voltar a pensar em outras unidades. Entendeu? Onde é que tinha uma outra unidade? A gente já estava com outra unidade em Itapissuma. Mas a pandemia ela foi tão cruel, né? Cruel com os empresários, que naquele momento ela me abalou ao ponto de eu dizer, não, eu não posso ficar dividido nesse momento com duas empresas, eu preciso cuidar dessa daqui para depois eu pensar em expandir para outras unidades, entendeu? Mas assim, meu foco nesse momento, eu penso em algum momento da minha vida focar apenas dentro da Academia Espaço Saúde e aí liderar a Academia Espaço Saúde, né? Como eu liderei as equipes de voleibol do esporte, como eu liderei as equipes da Maurício Nassau, que aí você se doa totalmente para a empresa, né? Eu tenho outras coisas fora a Academia Espaço Saúde, né? Eu não posso me doar para ela, né? Então eu sou proprietário, não sou o administrador total dela, né? A gente tem que dividir isso aí com outras pessoas que fazem. Então, no momento que eu me aposentar de minhas outras funções, eu quero me dedicar totalmente à Academia Espaço Saúde e quero levar ela ao máximo que a academia pode se tornar dentro da região metropolitana e talvez até dentro do estado de Pernambuco. É uma coisa que dentro da tua história é totalmente visível, né? A gente acredita assim, dentro da história que você contou, que é totalmente possível e visível isso, né? E uma coisa que eu acho legal é assim, exatamente, e é uma das pessoas não acredita que é possível. Eu acho isso massa. É justo, é o desafio, né? Exato, eu gosto muito desse tipo de desafio, Robson, porque são eles que movem a gente, entendeu? E não vou fazer isso por dinheiro, entendeu? Eu faço isso por ideias. Dinheiro é uma consequência. Isso, eu acredito em ideias, entendeu? É aquilo que você falou no começo, isso, né? Você acreditar, isso. Você tem que ser o principal, né? Como foi que você falou? Não, você tem que mais acreditar na sua ideia, foi isso, né? Exatamente. Eu acho que se você for o cara que mais acredita nela, se você for o cara que confia totalmente naquilo que você está fazendo, você passa para as pessoas essa segurança e a necessidade, né, de pedir a colaboração delas, porque elas vão entender que aquilo ali está vindo verdadeiramente, é uma ideia verdadeira, é uma coisa muito, muito forte que está vindo de dentro de você. Então, assim, quando eu estou dizendo, uma vez eu disse, numa reunião, eu recebi um prêmio, eu não lembro nem um ano, para ser sincero para vocês, não lembro nem um ano que eu recebi isso, mas eu recebi um ano de melhor empresa, melhor empresário de Igaraçu. Foi o ano que eu fiz a Academia Espaço Saúde. Agora, por favor, não me pergunte. Quem sabe tudo isso é uma cliente que a gente tem chamada Yara Sevilha. Ela sabe o dia, o ano, sabe tudo. Ela sabe mais da história da academia do que eu, rapaz. Mas aí, essa ideia, né, de fazer a academia, quando eu tive na época, a gente fez tão bem feito que nesse mesmo ano que eu fiz a Academia de Espaço Saúde, a gente recebeu o prêmio de melhor empresário de Igaraçu. Isso aí para mim foi muito massa. E na hora de receber o prêmio, me perguntaram o que era que eu queria que a academia se tornasse, e eu disse que eu ia transformar a Academia Espaço Saúde na melhor academia da região. E assim, as pessoas já falam isso hoje, né? Que a gente já tem a melhor academia da região. Mas aí os sonhos, eles mudam. E quando eles vão mudando, a gente vai entendendo que quando a gente era pequeno, a gente tinha um sonho de ser professor de Educação Física da Escola João Pessoa Guerra. E quando a gente se tornou professor de Educação Física da Escola João Pessoa Guerra, eu pensei em trabalhar sendo técnico de atletismo. Fui para a Universidade Federal de Pernambuco, fiz o curso de Educação Física, mas dentro do curso de Educação Física eu descobri o voleibol. Aí eu comecei a querer ser técnico de voleibol. E aí me tornei o melhor técnico de voleibol
do estado de Pernambuco naquela década que eu me dediquei àquilo ali. E consegui levar uma equipe de Recife, uma equipe de Pernambuco à Superliga. Aquela história que eu tinha em relação à questão de tornar a Academia Espaço Saúde a melhor academia da região, hoje ela se fortalece. Tanto é que se você chegar hoje na Academia Espaço Saúde, a gente está transformando ela novamente, mais obras para melhorar mais ainda, porque o foco da gente agora é transformar ela realmente em uma das melhores academias dessa região, não só Igaraçu, mas de toda a região, Litoral Norte. Okay? Esse é o nosso pensamento. Maravilha, maravilha. É um pensamento de visão futura, digo até que consistente e ousado, mas que é totalmente possível. Totalmente possível. Trazendo o que você falou para a gente, a quantidade de tempo que vocês têm dentro do mercado, é totalmente possível. É totalmente aceitável que tenha realmente a Espaço Saúde, não só nos 4 cantos de Igaraçu, mas futuramente nos 4 cantos de Pernambuco, e trazendo aí essa mesma forma, replicando essa mesma forma de trabalhar em todo lugar do território do estado. Quem sabe um dia a gente está aqui gravando outro podcast com a melhor academia de Pernambuco. Então, Zé, você falou de visão futura, falou de como empreender, o que é que as pessoas têm que fazer, né, e acreditar. E finalizando aqui nosso podcast, está chegando ao fim, como é que os nossos seguidores, quem vai assistir esse vídeo aqui, podem entrar em contato, podem encontrar a Espaço Saúde de uma maneira mais fácil? Como é que eles podem encontrar aí? Beleza, nosso Instagram, né? Ele pode acessar nosso Instagram, @Academia Espaço Saúde, _, ou pelo telefone, pelo contato 991937770. Então, finalizando aqui nosso podcast, finalizando aqui essa aula, na verdade, que a gente teve com o Zé Alves de empreendedorismo, de vida, né? As histórias aqui que Zé Alves contou. Queria agradecer teu tempo aqui, tua disponibilidade. Eu sei que você tem muito compromisso, né? E disponibilizou o tempo para fazer parte da nossa história. E aí é muito gratificante ter essa conexão, porque é um jeito parecido da gente trabalhar também aqui na Valor Assessoria Empresarial, fazer dos funcionários, né, dos parceiros, participantes da ideia geral. Né? Então foi muito gratificante, foi muito bom ter esse testemunho teu aqui. Eu queria deixar aqui o agradecimento para quem ficou até agora, né, no vídeo, assistindo esse podcast. Com certeza vai sair aqui cheio de ideia, com coragem para empreender. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais da Valor Assessoria Empresarial. Se inscreve no canal, dá o like, vê lá a rede social que vai estar na descrição também da Espaço Saúde, né? Nosso quadro Rotas de Sucesso traz aqui uma história de sucesso que, se Deus quiser, vai continuar sendo de mais sucesso ainda. E Zé, obrigado mais uma vez. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Rosa, só tenho a agradecer o convite. Muito obrigado por me convidar a vir aqui do seu programa. Fiquei muito feliz, de verdade. Tenho um carinho muito grande por você. Conheço o Rodson desde criança. É um menino excepcional, inteligentíssimo, um cara muito correto, muito sério. Fico feliz em ver sua empresa também fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sei que os empresários de Igaraçu vão aproveitar muito isso, né? A sociedade de Igaraçu vai aproveitar, porque você traz conhecimento, você traz, né, pessoas interessantes para falar um pouco sobre empreendedorismo, falar sobre história, falar sobre turismo, né? Isso é muito massa para a cidade. Então, parabéns pelo seu trabalho também e muito obrigado pelo convite. Valeu, Zé. Gente, tchau, tchau. Até logo. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir nosso vídeo. Valeu!